Olá, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Simone Brito, sou coach terapeuta. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com você sobre os possíveis riscos de acidentes com pessoas que têm um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. E se você gostou do tema, venha comigo, assista esse vídeo até o final, curta, compartilhe com os amigos, com a família, os colegas de trabalho. Não se esqueça de dar um like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Bom, eu quero começar esse vídeo falando primeiramente dos acidentes de trânsito. Não significa que isso só vai acontecer com o TDAH, mas a chance de acontecer com o TDAH é muito maior, por vários fatores. O TDAH, ele tem uma produção maior de dopamina quando ele está dirigindo em alta velocidade, por exemplo, né? Então, ele perde um pouquinho a noção do perigo e normalmente ele dirige sim em alta velocidade. Isso não é uma regra, mas acontece. E nesse momento é perigoso. Então, é aí que nós nos preocupamos com os acidentes. Por conta dessa alta velocidade e direção que não combina. Uma outra combinação que não dá certo é a bebida e o volante. E nós sabemos sim que o TDAH ele tem uma predisposição maior em beber, né? E beber e dirigir, que é uma péssima combinação e que causa acidentes seríssimos e que vidas são perdidas por conta disso. Um outro fator, como eu digo, não é só com o TDAH que acontece, mas a incidência com o TDAH acaba sendo maior, a pessoa tá com sono. Então, por quê? Porque à noite ela não dorme. Há vários dias ela não dorme, e aí ela precisa, de repente, fazer uma viagem e está dirigindo há horas e o sono bate e ela acaba perdendo a direção do veículo. Como eu disse, isso não acontece só com o TDAH, mas uma pessoa neurotípica, né, ela dorme bem, presume-se, né, que ela durma bem, que ela tem uma noite, uma boa noite de sono. O TDAH, ele tem essa dificuldade para dormir. Muitas vezes precisa, sim, recorrer à medicação, né, mas ele tem essa dificuldade em pegar no sono, em dormir, então ele passa a noite sem dormir e de repente ele precisa fazer uma viagem e aí ele não dormiu bem e aí o sono e a direção acaba não combinando também e acaba assim se envolvendo em acidentes, né? Então lembrando, né, retomando que o que eu estou falando aqui não necessariamente acontece só com o TDAH, mas a incidência com o TDAH ela é bem maior. Assim como pessoas que estão depressivas, que estão medicadas e tomam medicações fortes e que pegam a direção. Então, muitas vezes, a própria medicação diz que é para que ela não dirija, mas às vezes por necessidade ela acaba se medicando, tomando aquela medicação, tomando aquele remédio e dirigindo, né? Então, isso sim acaba levando a acidentes de trânsito. E um outro grande risco é olhar o celular enquanto dirige. Deu aquele toquinho no celular, caiu uma mensagem, eu preciso olhar, e você acaba voltando, se distraindo e acaba se envolvendo num acidente. Volto a dizer, isso não acontece só com pessoas que têm um transtorno. Pessoas neurotípicas também acontecem de se envolver em acidentes também por conta disso, de tirar o foco, né, da direção e voltar a atenção para o celular, para responder uma mensagem, para atender uma ligação, né, e acabar se envolvendo num acidente de trânsito. Então, o TDAH é mais complicado, porque se ele ouvir aquele sinalzinho, né, aquele barulhinho da mensagem, ele precisa, o cérebro dele está tão agitado, ele precisa olhar. Então, isso é preocupante,
Para um TDAH é importante que durante a viagem dele, enquanto ele estiver dirigindo, manter o celular longe e no modo avião, ou deixar ele no som baixinho ou só para vibrar. Por quê? Porque aquele barulhinho da mensagem vai tirar a sua atenção ali do momento ali na direção, e ele vai se virar e vai perder o foco, e nesse momento sim ele pode se envolver num acidente. O TDAH ele não consegue ouvir aquele barulhinho da mensagem e ignorar. Eu tô aqui de repente e aí tá tocando meu celular lá na sala e eu vou ter que parar o vídeo em algum momento para ir lá ver o que tá acontecendo. Isso é normal. Então, o risco de acidente com pessoas com TDAH, por olhar mensagens no celular, por atender uma ligação, é muito maior, né? Como eu falei, não acontece só com TDAH, mas é muito maior com as pessoas que têm transtorno. E agora eu quero falar também sobre possíveis riscos sérios envolvendo o gás de cozinha, envolvendo o seu fogão. Gente, isso é muito sério. Já aconteceu comigo várias vezes. Há poucos meses atrás, eu esqueci, literalmente, de desligar o fogo, o gás. E eu fiquei 4 horas fora de casa. Por sorte, a luz estava acesa. Então, quando eu cheguei, eu não precisei acender a luz. Mas eu corri o risco, sim, de explodir toda a minha casa. Isso porque eu me esqueci de desligar o gás. Só isso. Ou eu liguei o gás para acender e não acendi e acabei saindo. Eu não sei dizer o que aconteceu. Mas o que eu sei dizer é que o gás ficou ligado. A chama não estava acesa, mas o gás estava ligado. E eu fiquei 4 horas fora. Quando eu cheguei na cozinha, aquele cheiro forte de gás, a sorte que a porta estava aberta, tinha ventilação e a luz estava acesa. Mas vejam o risco de eu chegar e acender a luz com tudo abafado e uma faísca e causar uma explosão e um acidente muito sério. Isso não foi só uma vez, isso aconteceu outras vezes. E isso é constante para pessoas que têm TDAH. Ela liga o gás e aí alguém chamou, ela se virou para atender, ou ela foi olhar uma mensagem que caiu no celular e ela saiu andando e ela esqueceu que ligou o gás, e ela saiu de casa e pronto, o gás ficou ligado ali por horas, tá? Outro risco de acidente também envolvendo o fogão e o gás, né? Já aconteceu de eu deixar um chá para fazer numa caneca grande e aí eu fui trabalhar, né? Eu fui trabalhar, na verdade, assim, eu saí de um trabalho da manhã e falei, eu vou deixar o chá pronto, vou pro outro trabalho da parte da tarde. Quando eu voltar, o chá tá pronto e eu vou levar pro meu AC, né? À noite. Eu não ia ter tempo hábil de fazer o chá a hora que eu voltasse do trabalho à tarde. Então eu falei, eu vou na hora do almoço, rapidinho, eu faço o chá, deixo ele pronto e levo pro AC, né? Que é a minha reunião pedagógica. E o que aconteceu? Eu me distraí, deixei tudo pronto ali, me distraí e fui trabalhar. Quando eu voltei, tinha uma colher de pau dentro do chá, porque eu tinha queimado açúcar com frutas e canela e tudo mais, gengibre. A colher de pau estava quebrada, porque ela queimou e quebrou. É claro que evaporou toda a água do chá. E aí, aquela panela de alumínio queimou, tá? Fiz um buraco. Aquele alumínio derreteu no meu fogão. E quando eu cheguei, é claro que tava aquele cheiro de gás. Por quê? Porque a hora que foi caindo, apagou o fogo. Ficou só o cheiro do gás mesmo ali durante horas. Então, foram 5 horas aquela panela no fogo.
Então, também poderia ter acontecido um acidente, eu não estava em casa, poderia ter queimado tudo. Quantas vezes tirar algo do fogo, um assado, uma lasanha do fogo e achar que apagou e não apagou. E aí, horas depois você vai fazer outras coisas, e horas depois você chega, nossa, o forno parece que tá quente ainda, você vai olhar, o forno tá ligado. Então, o risco de se queimar, o risco de explosão é muito grande, gente, né? Você coloca a panela no fogo e você vai fazer alguma outra coisa, você queimou aquele arroz, você queimou a sua mistura. Isso costumava ser muito frequente. Hoje muito menos, mas ainda assim acontece. Mas muito menos. Mas esse é um grande risco que eu gostaria de deixar para vocês como um alerta, né? Sempre quando for sair de casa, vá lá dar uma olhadinha se o gás está apagado. Se for o caso, desligue ali no botijão de gás, né? Vá dar uma olhadinha ali, peça ajuda, gente, isso é muito importante. Peça ajuda para a família. Fale com seu marido, com seu filho, tô deixando uma panela no fogo. Me ajuda a olhar, se eu esquecer, me ajuda aqui que tem uma panela no fogo. Então, é importante que você peça ajuda, porque você já percebeu que muitas vezes sozinha você não vai dar conta, né? Você colocou aquele arroz para fazer e você foi atender o portão, alguém tocando a campainha, dali você foi fazer outra coisa, esqueceu que a panela tá no fogo. Então, isso é muito frequente com pessoas com TDAH, gente. É muito frequente. Com pessoas também depressivas e que tomam medicação controlada, isso também acontece porque a pessoa perde essa percepção de tempo, se esquece com facilidade do que está fazendo, né? Então também acontece, mas com TDAH, gente, isso é fato. E eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários para mim quem já aconteceu isso. Conta aqui pra mim. Simone, olha, comigo já aconteceu isso. Relata pra mim aí, conta pra mim o que aconteceu com você, né? Qual acidente que você quase causou por conta de um esquecimento de um fogo ligado? Conta aí pra mim nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em ler e responder, tá bom? Mas interage comigo, porque eu tenho certeza, gente, que 99% das pessoas que vão assistir esse vídeo com certeza tem uma história para contar com relação ao gás de cozinha. E os acidentes por distração. Simone, quais são esses acidentes? Aquele acidente que você acaba não prestando atenção na hora de atravessar a rua, porque você estava olhando outra coisa, não olhou para os dois lados e pode sim ser até atropelado. Aquele acidente que você tá olhando outra coisa e acaba, às vezes, batendo a cabeça em algum lugar, tropeçando, caindo, se machucando, né? Então, são esses acidentes por distração, porque você não estava prestando atenção ali e acabou se acidentando. E isso é muito comum. Eu brinco muito com vocês já conhecem essa fala. Eu tô aqui, tá tudo bem, de repente eu vi uma borboletinha amarela, eu vou olhar para aquela borboletinha, de repente quando eu volto, bati a minha cabeça naquele ferro, bati no poste, dei uma trombada com alguém, né? Então, isso é um acidente por distração, né? E você pode sim vir a se machucar seriamente. E com TDAH isso é muito constante, porque você tá sempre se distraindo por qualquer estímulo. Então você tá aqui caminhando, de repente você ouviu um barulho, nem é com você, nem é nada, você ouviu uma conversa, nem é nada com você, mas você vai virar pro lado ou vai virar para trás e vai querer ouvir o que tá acontecendo ali e não vai prestar atenção que você tem que atravessar a rua. Isso é comum com o TDAH. Então, esses acidentes por distração, eles são muito comuns. Então, e aí quando eu falo esse acidente por distração, entra até aquele celular que cai da sua mão por distração, né? Aquele objeto que você derruba ou que, né, que você esbarra e deixa cair por distração, é um acidente, né? De repente você vai pegar alguma coisa numa prateleira e esbarra em outra coisa, acaba caindo, cai às vezes no pé, cai na cabeça, é acidente por distração. E quando eu falo em acidente por distração, tem N acidentes. São vários os acidentes, aqui eu tô citando alguns.
mas essa modalidade de acidente por distração, né? Porque realmente você não prestou atenção naquilo que você estava fazendo e você se distraiu com outra coisa e ocasionou aquele acidente que você pode vir sim a se machucar ou estragar algo que está na sua mão, ou um objeto, um aparelho, alguma coisa assim. Então, esse também é um dos possíveis acidentes que uma pessoa com TDAH pode se envolver. E esse foi o vídeo de hoje, um vídeo simples, mas um vídeo que eu precisava fazer, porque eu sei que é perigoso, né? Eu sei que muitas vezes as pessoas não entendem o porquê que aquilo tá acontecendo. Ai, mas gente, eu vivo esquecendo. É perigoso. Então você, sim, precisa pedir ajuda. Sempre que você for mexer com o fogão, você precisa pedir ajuda, até com a questão da velocidade. Se você tá com alguém, se você perceber que eu tô correndo um pouquinho a mais, dá um toquinho, sabe? É importante isso. Se você não consegue ter essa autorregulação para algumas coisas, aprenda a pedir ajuda, né? É importante que as pessoas possam te ajudar para que você consiga se autorregular e conseguir melhorar e evitar esses acidentes que podem te machucar, né? E ser acidentes sérios aí para você. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar aí nos comentários para mim o que já aconteceu com você, TDAH, que foi uma coisa séria, foi preocupante, ou às vezes até engraçada, mas que você se envolveu ali em algum tipo de acidente. Deixa aí para mim nos comentários que eu vou gostar muito dessa sua interação comigo. Não se esqueçam, precisa de ajuda? Dê o primeiro passo que eu seguro na sua mão, porque o meu objetivo é ajudar você a ter mais qualidade de vida, assim como eu tenho hoje. Abraço grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.